Pessoal, na nossa aula de história de hoje, a gente vai explorar o texto extra do Dia do Índio, que é esse aqui, ó, que vocês pegaram lá na escola, certo? Esse texto aqui é falando sobre o dia 19 de abril, que foi o Dia do Índio, ok? Então, como o mês de abril foi o mês que a gente estava de férias, então a gente vai estudar ele agora, certo, meus amores? Então, ó, os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. No começo, havia muitos índios vivendo livres nas nossas florestas. Hoje, eles são em número bem reduzido. Os índios vivem em grupos chamados tribos. Cada tribo tem um chefe guerreiro chamado cacique ou morubixaba, e um chefe religioso chamado de pajé, que também é curandeiro da tribo. As casas dos índios chamam-se ocas. São cabanas construídas com paus e barro, cobertas de palha ou folhas de árvores. A reunião de ocas forma uma pequena aldeia chamada taba. As armas dos índios são o arco, a flecha, a lança, o tacapé e a zarabatana. Os índios costumam dormir em redes ou esteiras. Alimentam-se de caça, da pesca e de vegetais. Plantam mandioca, milho, batata doce e etc. Gostam de cantar e de dançar. Seus instrumentos musicais são o tambor, o chocalho, a flauta e o maracá. Os índios andam nus, ou quase nus. Alguns usam tangas e cocalhos feitos de penas coloridas de aves. Costumam pintar o corpo com tintas extraídas das plantas. Enfeitam-se com colares e pulseiras feitas com dentes de animais. Adoram o sol, que chamam de Guaraci. A lua chamam de Jaci. E outros deuses. Então, ó, pessoal, como vocês puderam ver aqui nesse texto, falou um pouco sobre os costumes indígenas, certo? Eles costumam viver em lugares assim, florestas, certo? Onde lá eles vivem da caça, certo? Da pesca. Lá eles vivem em tribos, ok, pessoal? E as vestes deles são, ou eles ficam nus, ou então quase nus, com os cocás na cabeça e a roupinha assim, feita de penas de animais. Eles costumam se pintar, eles não vivem em casas como a gente, eles vivem em ocas, certo? Que é feito de palhas, certo? Então, ó, lá na tribo deles, eles têm o cacique, né? Que é aquela pessoa que manda em tudo ali na tribo dele. Então, cada tribo tem o seu cacique. Então, pessoal, os índios, eles foram os primeiros habitantes do Brasil, certo? Quando Pedro Álvares Cabral quando ele chegou para fazer a descoberta do Brasil, já havia índios aqui no Brasil. Antigamente até existia mais, hoje em dia existem menos. Existem muitos descendentes de índios, agora índios mesmo é mais difícil de se ver, certo? Então, eu gostaria que vocês desenhassem aí no caderno de desenho de vocês a imagem de um índio, certo? E um índio na tribuzinho dele. Aí você pode fazer ele bem detalhadozinho, pintado com as tintas como ele gosta de se pintar. E você faz todos os detalhes, certo? Eu gostaria que vocês também escrevessem 3 frases, certo? Sobre o índio. Você cria aquele belo desenho, um caderno de desenho, e embaixo você faz as 3 frases e você manda pra tia lá no grupo do WhatsApp, certo? Pessoal, é importante que vocês procurem sempre ler, acompanhar as leituras junto com a tia, certo? Quando for esses textos extras, então quando for as páginas de livro, certo? O importante é que vocês acompanhem, tá bom? Então, meus alunos, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar com a tia aqui no grupo do WhatsApp, pode falar lá na plataforma digital, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de história de hoje.